Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje, parabéns ao público, 36 anos, viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Parabéns a nós. E por Parabéns. isso vamos falar de Passos Coelho. Não, mentira, fica para amanhã. Provavelmente amanhã estaremos cá a falar de Passos Coelho. Hoje vamos falar das memórias. São 36 anos de muitas histórias. 36 anos e mais alguns meses, porque houve aqui uns tempos em que andámos a trabalhar para o boneco. Eu não, que ainda não era nascida, Ana Sá Lopes, mas houve gente que andou a trabalhar para o boneco. Eu fui uma das que estive a trabalhar para o boneco. A graça disto é que enquanto nós escrevíamos, fazíamos o jornal como se o estivéssemos mesmo para publicar, era surreal. Nós vivíamos uma vida paralela. Portanto, os diretores dirigiam, os jornalistas, ainda por cima jornalistas muito jovens como eu era à época, eram numa nervoseira terrível para fazer um jornal que ninguém ia ler, para fazer um texto que ninguém ia ler, a não ser obviamente os editores, mas era engraçadíssimo, porque já a exigência enorme que havia naquela direção de que aquilo tinha que sair perfeito, porque nós tínhamos que ser os melhores e tínhamos, então havia ali isso, e era uma pressão brutal sobre nós, os miúdos, e era tudo para o boneco, ou seja, e um dia o Independente que já tinha saído, o Independente na altura tinha 1 ano e meio ou 2 anos, o Independente faz um suplemento a gozar connosco chamado O Boneco, e é por isso que Daí eu ter dito esta letra. A palavra trabalhar para o boneco teve imensa graça, porque aquilo de facto foi trabalhar para o boneco, foi muito tempo, que o público era para se ter saído no dia 1 de janeiro de 1990, houve um problema informático, na altura, enfim, a informática estava muito... Enfim, era o século XX e só acabou por sair no dia 5 de março e por aí é hoje a nossa data de nascimento, mas aquilo foi um desgosto enorme quando se percebeu que o problema informático nos ia impedir de sair. Fomos todos para aquela passagem, para as respectivas passagens de ano em estado catatónico, mas estivemos entre outubro e dezembro a trabalhar, entre outubro e março a trabalhar para o boneco. Foi muito tempo a trabalhar para o boneco. Eu olha, fiz a campanha de Jorge Sampaio à Câmara de Lisboa, toda para o boneco. Sampaio era muito simpático comigo, mas não era porque gostasse do que eu escrevia, era porque era realmente genuinamente simpático, porque ele nunca leu uma linha de uma crónica minha sobre a campanha da campanha autárquica, a campanha para Lisboa de Jorge Sampaio. Lembro-me da Teresa de Sousa, que estava na política na época e era uma jornalista política consagradíssima, já naquela época. A Teresa de Sousa era uma lenda nacional, no Expresso, vinha do Expresso, era uma lenda nacional. A Teresa era absolutamente extraordinária, uma grande jornalista de política, como é, obviamente, de assuntos europeus e internacional, mas lembro-me de ler avidamente a Teresa na política. E a Teresa nessa altura ainda estava na política. Então a Teresa, a querer insistir à viva força, a falar com o João de Deus Pinheiro, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque era fundamental, porque tínhamos de fechar o jornal, não íamos fechar nada, íamos fechar na nossa cabeça o jornal, era fundamental, e de repente a Teresa tem assim um momento de pensar assim, mas por que diabo é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros há de interromper uma reunião para falar para um jornal que não sai? Aquele é um momento absolutamente genial. Mas houve, aqueles tempos foram, e nós vivíamos mesmo uma realidade paralela, é sério, a nossa vida, desde que acordávamos até depois da meia-noite, e depois íamos ainda todos divertir-nos e comer e beber a seguir, era uma vida paralela. E depois tínhamos imensos colegas nossos que achavam que o público não ia a lado nenhum, e está aqui, enfim. Cá estamos. Fantasticamente, é ótimo. 36 anos depois, mas havia aquela ideia, não, esse jornal não vai ser possível, nunca vai existir, nunca vai correr bem. Lembro-me de levar com alguns colegas que eram muito... Aliás, houve pessoas que não quiseram vir para o público no início, que não acreditaram no projeto. Mas olha, foi dos tempos mais divertidos da minha vida. Seguramente, aqueles primeiros anos foi assim, como viveres assim num estado de paixão absoluta, percebes que é uma coisa, e isso, pronto, estar na Fundação do Jornal é maravilhoso. Já vou querer saber mais histórias, Ana, mas deixa-me perguntar à Helena, que memórias é que tens destes anos todos? Eu entrei no Público em 1996. É impressionante porque o Público tinha só 6 anos, e a gente sabe como 6 anos é tão pouco tempo. Mas eu achava que o Público era já um jornal muito, saí da Faculdade de Jornalismo, não é? Muito respeitado e que já existia há muito tempo. E para mim era assim uma instituição já. E só tinha 6 anos.
E eu lembro-me que comecei rapidamente a trabalhar na secção de política e uma das memórias mais antigas, eu há bocado estava a pensar, mas das mais antigas, que já é também um bocado da pré-história, foi a demissão de António Vitorino de Ministro da Defesa. António Vitorino demite-se em 97, era Ministro da Defesa e demite-se porque não pagou a CISA, que era o nome do imposto na altura, por ter vendido uma casa no Alentejo. No Alentejo, não era? exatamente. E era uma espécie de investigação do IMT, José, sim. sim, exatamente. E era uma investigação do José António Cerejo. E que nesse dia lhe faz as perguntas para o gabinete e ele não responde às perguntas e convoca uma conferência de imprensa e ninguém sabia, e eles não avisaram para que era a conferência de imprensa e mandaram-me a mim, que era a mais nova, à conferência de imprensa dizendo que eu não podia, devia ser aquilo, não é? Mas eu não devia falar com ninguém, devia ficar à espera para ver o que era. E era realmente a demissão do ministro, e para mim foi assim, foi importante estar naquele momento, naquela conferência de imprensa, foi assim um marco. E depois, sei lá, eu entre 96 e 2006 estive no público, sempre na política, e acho que as coisas que me recordo mais tem a ver com campanhas eleitorais e com esses momentos. Mas acho que há um momento nesses anos que não podia esquecer, porque até ultimamente se tem falado também mais nele, que é aquela transição de Durão Barroso, quando Durão Barroso em 2002 era primeiro-ministro, porque era primeiro-ministro e depois sai para ir para a Comissão Europeia e volta e meia é uma coisa que está muito presente pelos poderes do presidente agora também, pela forma como, Está totalmente como presente. um presidente deve agir com um primeiro-ministro. Aquele e com dia o foi governo. um dia absolutamente histórico. Foi a Foi, Isabela lembro-me Reáquia tão bem. Cunha, que era a nossa correspondente em Bruxelas e uma excelente jornalista também, que conseguiu sacar esta notícia de que era provável que o Durão Barroso fosse para a Comissão Europeia. E foi ela a primeira a dar a notícia, com todos os jornalistas de Bruxelas a baterem-lhe, com o jornal de total cobertura, obviamente, e ela escreveu tudo o que tinha a escrever, mas havia mesmo pessoas que tinham dúvidas, não era? Era porque ela tinha a informação e depois nós, na política, a reação foi, primeiro, foi completa estranheza, mas depois confiávamos no trabalho da Isabel Reáquia Cunha. Mas depois nós E, portanto, próprios... pegámos no telefone e tratámos de ver, de perceber o que é que estava a acontecer. E eu lembro-me que nós, no jornal, depois aquilo espalhou-se, não é? Na redação, e só na política é que nós acreditávamos naquilo. Ninguém achava que aquilo era possível. Achava que era um devaneio. Uma loucura. E mesmo dentro da secção de política, nem toda a gente acreditou à primeira. Sim, achavam que aquilo era uma maluqueira de uns tantos, mas por acaso aquilo foi absolutamente genial. Aliás, nesse dia lembro-me de ter falado com o ministro, que era assim, muito impulsivo e tal, e então eu liguei-lhe, perguntei-lhe, mas o Durão Barroso vai para Bruxelas, não é? Dei aquilo como mais ou menos confirmado, e ele entrou em pânico, claramente, porque já era um sinal. Depois, isso agora não é verdade, isto agora, eu nunca mais me esqueço, isto agora não é verdade, agora naquele segundo não era verdade, porque ia ser verdade dali a sei lá, meia hora não, mas foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Esse foi um grande momento, essa da demissão de Durão Barroso, e depois ninguém acreditava que fosse Santana Lopes, E depois havia uma coisa engraçada. Ninguém acreditava que Jorge Sampaio empossasse. Era, porque os dias que seguiram foram muito engraçados, porque depois havia o PSD, não é? Havia um lado do PSD que andou a fazer campanha para que não fosse Santana Lopes depois o primeiro-ministro. Exato. E mesmo entre nós na redação havia muito como é que é possível que Sampaio vá dar posse e não convoque eleições. E depois as pessoas vinham-nos perguntar a nós, jornalistas de política, se aquilo era verdade ou não e como é que era possível. Isso era possível. E quase que nos pediam para que aquilo não fosse possível. É engraçado, momentos coletivos de estupor, não é? Estupor no sentido de espanto. Há Sim, momentos sim. coletivos de espanto e esse foi um deles. Nós víamos que as pessoas à nossa volta vinham às vezes falar connosco como se fôssemos padres, que pudéssemos ajudar A resolver a situação. A resolver a situação. Não, isso mesmo foi genial. Os momentos de Timor foram, em 1999, o Luciano Alvarenga estava como enviado especial em Timor. Isso foi muito duro. Eu acho que nós tínhamos a Bárbara Reis em Nova Iorque, o Luciano em Timor, com as horas. Eu senti que houve ali uma fase em que eu não dormia.
Quer dizer, no meu papel naquela Tu altura... ainda hoje dormes pouco. Ana. Não, durmo. Não, eu durmo. Durmo é tarde. Mas houve uma altura em que eu senti que não dormia, porque aquilo foi uma coisa tão pesada para o nosso país, a luta dos timorenses, no final houve o referendo, depois houve aquela destruição toda de Timor. O Luciano ficou lá, ficou numa situação difícil, ficaram só mais 3 jornalistas. No NAMET. Não na MET, nas Nações Unidas, e aquilo foi muito duro. Então era esperar que viessem as notícias da América, dos Estados Unidos, esperar que viesse, porque era tudo fundamental, os Estados Unidos, e foi ali um momento de, eu acho que nós fechávamos 20 páginas por dia. Claro que não havia online as expressões que há hoje no online, mas havia ali um momento em que era preciso fazer as notícias sobre eu lembro-me da Eunice Lourenço, que está na política, a editora de política do Expresso, que era a nossa colega aqui no Público, da Eunice Lourenço, fazer análises geoestratégicas do Sudeste Asiático. Não brinques, nós tínhamos aquilo, nós cobríamos tudo. E com a diferença horária. Fizemos um excelente trabalho, um excelente trabalho, globalmente, obviamente, com o Luciano Alvarez, obviamente a ter um grande, mas a diferença horária era linda, porque o Luciano obrigava-nos, estou a dizer obrigava-nos, porque naquela altura entrava-se às 11 horas da manhã, mas por causa da diferença horária, o Luciano queria ter o texto pronto para as 9 da noite. O Luciano estava numa situação difícil, obviamente ninguém ia dizer não, a gente só recebe às 10, que era para ver como também as comunicações eram muito difíceis, portanto era preciso saber se o texto tinha chegado. Ele ditava o texto. Era, e depois ia jantar, acordava e continuava a ditar mais coisas que entretanto portanto o texto que ia para o dia seguinte para o papel já tinha levado 50 mil versões. Ele ditava o texto de manhã e quando a gente estava a fechar o jornal ele depois ia-se deitar, dormia, acordava e nós ainda estávamos lá a fechar o jornal e às vezes alterava-se coisas. Extraordinário. Foram momentos assim, pronto, absolutamente fora de série. Mas Ana, tu tens mais histórias, que eu vi que tu apontaste aí num caderno mais histórias. No número 0 há uma história que eu nunca deixo de contar. O Valentim Loureiro na altura era presidente do Boa Vista, e um colega nosso do desporto foi entrevistar o Valentim Loureiro, isto no tempo dos números 0, porque nós tínhamos que explicar, o que era um bocado chato, explicar aos entrevistados, mas genericamente os entrevistados eram muito simpáticos, aceitavam ser, no fundo era como se estivéssemos a fazer um trabalho para a faculdade, não é? Quando às vezes a gente pede, olha, eu tenho um trabalho para a faculdade, quando andei na faculdade pedi a alguns jornalistas para falarem comigo para trabalhos para a faculdade, mas é um bocado assim, olha, eu estou a fazer um jornal número 0 e tal, pode-me dar uma entrevista, e fizemos entrevistas naquele tempo. Esse nosso colega do Porto conseguiu uma entrevista de Valentim Loureiro. Agora, deve ter havido ali um problema qualquer de comunicação, porque Valentim Loureiro chega ao fim da entrevista e pergunta quando é que aquilo sai. E o nosso colega responde, não sai. Não sai. Não sai. Diz o Valentim. Não sai. Então, mas o que é que você vai fazer com isto? Não, nós fazemos todos os dias o jornal, mas fazemos as páginas, colamos-las na parede. E o Valentim responde, então quer dizer que eu passei este tempo todo a foder para a parede. Oh Helena, então conta-me lá tu mais uma história também. Eu agora estou entusiasmado, este episódio está a ser muito bom. Só uma história que também me lembrei há pouco tempo e que mete o Marcelo Rebelo de Sousa, o atual presidente, e o polémico filho dele, Nuno Rebelo de Sousa, que eu já não lembrava disto, mas que se casou a primeira vez em 1997, também eu estava há pouco tempo, não é? E na altura foi o Zé Manuel Fernandes que me desafiou a ir fazer uma coisa que era Marcelo Rebelo de Sousa era líder do PSD e então fez uma festa numa quinta em Caxias que eu acho que aquilo não era a festa de casamento, era uma semana antes, então era a festa que ele dava aos amigos da política, que estava tudo que era PS e PSD lá, e
Eu confesso que eu não me lembro bem o que é que escrevi. Porque eu fiquei à porta, não é? Como os outros jornalistas ficávamos à porta e víamos entrar as pessoas todas dos partidos e falávamos com elas, não sei, eu não me lembro exatamente o que é que possa ter falado, mas sei que ainda vou procurar esse texto. Mas foi assim a coisa mais estranha O Vicente que eu mandou-me fiz fazer durante o todo o casamento tempo. do Torres Couto, do que era na altura era secretário-geral da UGT na época, e eu por acaso adorei fazer o de casamento do Torres Couto. Também fiquei à porta, não é? Mas o Torres Couto foi muito simpático e falar connosco. E gostei imenso de fazer isso. Mas lembro que foi um daqueles textos, olha, gostei. Olha, nunca pensei que reportagem de casamentos fosse uma coisa Da tão, política, tão, o tão tema na voga na político. política. A reportagem de casamentos hoje em dia está muito subvalorizada porque os textos eram muito engraçados e, por exemplo, o Vicente tinha imensa sensibilidade para isso. Eu lembro da Teresa Coelho, falecida Teresa Coelho, que era uma grande jornalista, uma excelente jornalista, estava aqui na Cultura connosco, era das pessoas que melhor escrevia sobre livros, era uma pessoa absolutamente extraordinária, fez a reportagem do casamento do Miguel Esteves Cardoso. Portanto, esta coisa que as pessoas às vezes têm a mania de dizer isto não é a público, isto não é a público, pá, eu acho que se fossem ler os números anteriores percebiam que há muita coisa que é a público. Por mais anos de público. Parabéns a nós. Um beijinho. Até Parabéns amanhã. a nós. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.